Este episódio é dedicado a Fábio Bellavenuto e Laércio Vasconcelos, duas grandes personalidades da computação clássica que nos deixaram cedo demais. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Uma placa de vídeo moderna e barata para o seu Apple II. O sistema operacional mais difícil de matar do que o Deadpool e o Wolverine juntos. 50 anos do primeiro teletexto. Um Basic novinho em folha para o Commodore 64. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, seu podcast de notícias de retrocomputação. Sejam bem-vindos ao episódio número 108, episódio divisível por 3, é um número par, não é primo, e a gente depois descobre alguma coisa para fazer com esse número aí, mas a princípio as novidades, as curiosidades que temos são apenas essas a respeito do número. Ricardo, nós cometemos uma omissão terrível. 2 repórteres retro atrás, nós superamos o número de vitórias do Lewis Hamilton. Então nós estamos agora com 3 vitórias a mais do que o Lewis Hamilton. Pois é. Chupa brasileiro naturalizado. Chupa Luizão. Chupa Luizão. Então nós estamos nessa mesa aqui de um formato ainda desconhecido, que nós vamos discutir qual é esse formato um dia. Eu aqui, Ricardo Pinheiro. Eu aqui, Juan Carlos Castro. E eu aqui, Giovanni Nunes. Começamos então com ainda 2024 das efemérides. Começamos com as efemérides mais novinhas para depois chegar para as mais velhinhas. Começamos então com uma efeméride balzaquiana, 30 anos da versão online da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Muito possivelmente a primeira biblioteca virtual online do mundo, pelo menos na internet. E essa iniciativa começou em 1994 e as mais famosas atualmente são são o Internet Archive, são o Projeto Gutenberg e tem outras por aí, mas essa foi, acredito, a primeira na internet, porque eles levam muito a sério essa questão de preservação e de catalogação e de ter um registro de tudo que é produzido por lá e algumas coisinhas de outros lugares também. Você esqueceu da Wikipedia. É verdade, tinha a Wikipédia também. A Wikipédia é outra coisa, ela não preserva cópias das coisas, ela é uma enciclopédia, né? É uma coisa que é autorada, por assim dizer, e traz uma condensação das coisas. E tudo bem, link para as coisas, mas ela não guarda documentos. Guarda algumas fotos, tem fotos históricas lá, é verdade. Mas, tipo, guardar livros, guardar documentos não é um lance deles. Ele não é uma biblioteca. O Projeto Gutenberg, o Internet Archive e a Virtual Library da Biblioteca do Congresso são bibliotecas. Para quem não entendeu a questão, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, ela foi fundada em 24 de 1800. Ela tem 170 milhões de livros, de itens nas suas coleções, não é apenas uma biblioteca de livros. Então ela contém também livros, manuscritos, gravações sonoras, filmes, ilustrações, mapas, fotografia, vários documentos históricos, né? E nessa data, a gente fala 1º de setembro de 1994, o processo de digitalização todo esse acervo começou, né? Então começou ali, digitalizar todo esse material é um processo que não é exatamente trivial, né? É lento e demorado, mas como eles estavam empolgados porque o cara, qual é o nome dele? O Al Gore tinha acabado de inventar a internet, né? Então eles... Ele nunca vai parar de ser sacaneado por isso, coitado. Cara, e o assustador é o seguinte, o custo estimado era de $6 por página. Ai, mas em 94 até faz sentido isso. Cara, mas... A tecnologia da época, né? E assim, passados 10 anos do início do processo, eles tinham 9 milhões de documentos já digitalizados. Não sabemos como está agora, 30 anos depois do início do projeto. Não sabemos ainda como é que está. 9 milhões e 1 porque mandaram o estagiário embora. É um risco que se corre, né? Quem mandou demitir o estagiário? Coitado do garoto. Demitiu o estagiário dá nisso. Nessa época, acho que ainda estávamos falando dos clássicos escândalos de mesa, né?
Ou scanner de edição boa, nada muito sofisticado. Hoje em dia você tem literalmente scanners de página inteira que na verdade é uma máquina fotográfica. Você tem aqueles feitos de máquina fotográfica e tem aquele que é basicamente o sistema da máquina fotográfica como objetiva. Coloca o documento na frente, aperta o botão e está escaneado. E hoje em dia, mas é comum em alguns locais, inclusive repartições públicas, uns scanners que são bem caros, que digitalizam numa velocidade incrível. Eu tive que resolver uma questão no INSS, levei a documentação, o senhor foi colocando lá e vap, saindo. Eu só olhava e disse assim, cara, vai sair inteiro o meu documento daí? Saiu. Não tive problema nenhum, mas eles fazendo uma digitalização, não tem esses scanners, a tecnologia avançou, né? Então, bem rápidos. Eu não sei. Aquele scanner de mesa você colocava o documento e ia. Durante a pandemia eu fui digitalizar um material meu, eu consegui emprestado com um amigo nosso um scanner com um alimentador automático de papel. Cara, é outra vida. Botava a folha solta, botava pra fazer e ia passando, fazendo, foi rapidinho. Era muito material. Eu fui digitalizando aos poucos e eu converti o material, passei no OCR, transformei em texto, foi assim. Foi um tour de force. Foi um processo trabalhoso. Mas isso não é um podcast para falar de trabalho de bibliotecário, né? Vamos passar para a segunda efeméride, que é uma efeméride mais divertida. Uma efeméride qual nós já falamos, nós estreamos lá atrás, mas lá atrás mesmo, no longínquo episódio número 16, quando nós estreamos os dossiês sobre jogos, e o nosso primeiro jogo foi Danube Azul, não, Elite. Você disse que ele é divertido, mas ele só é divertido para quem consegue encaixar a nave naquela primeira tarefa. Não, só é divertido para quem rouba no jogo e vai acrescentando um docking computer no seu save game. Aí fica bom. Para quem também essa parte. Todo mundo tentar arrumar um jeito de enfiar um docking computer na nave, porque eu vou te contar. Até hoje continua um porre fazer esse negócio. Gente, Elite, criado por David Braber, Ian Bell, para BBC Micro, talvez o precursor dos jogos de mundo aberto, classicão. Vá lá, não vamos ficar falando muito. Ouçam o episódio número 16. Só resistam, porque sejam corajosos, porque quando a gente estava no início, o podcast, como todo podcaster, a gente tem vergonha dos primeiros episódios. Esse a gente não tem tanta, porque já tínhamos gravado 15 antes. Fora o 0, a gente já tinha gravado, na verdade, 16 antes. A gente já estava caminhando. Mas, pô, gente, Elite, quem nunca resolveu dar um tiro na estação pra fugir das naves Viper? Quem nunca ficou caçando, querendo dar a volta perto do sol pra poder encher o tanque de combustível que você tinha botado um fuel scoop na nave? Eu nunca joguei Elite, você acredita? Ah, meu Deus, a gente precisa corrigir esse negócio. Precisamos corrigir essa sua falha de caráter. Sim. Existe Elite por MSX, né? Porque BBC Micro não tem. Tem Elite por MSX. Tem inclusive uma versão hackeada para funcionar com R800. Tem Elite para quase todas as máquinas de 8-bit da época, e até depois era 16. A versão do MSX é curiosa, porque ela é uma das últimas que saíram. Sim, é verdade. A do MSX foi uma das últimas. E tá aí um ritual de iniciação para vocês fazendo comigo na MSX Rio, que vai ser daqui a pouco, mas a gente vai falar, não é nóis. Sim, só que a gente tem que levar o manual. Porque é tanto comando no teclado, tem que levar o manual. A gente não vai lembrar. Mas Elite é um clássico, e se você nunca jogou Elite, vai sabendo que você tá errado. Eu estou errado. Pois é, o Juan tá errado. Ele tem plena consciência disso. Vale lembrar, assim, já falou que é um jogo de mundo aberto, né? Você tem a opção de fazer a sua carreira de Space Trader, ou você tem a opção de fazer a carreira de ser um PIF pirata espacial. E ela tem que enfrentar uns Targoids pelo meio do caminho, né? Aliás, a opção da MSX tem uma missão a mais, né? Tem mais uma missão. Pra quem me lembra, o Elite são 7 galáxias, cada uma com 255 planetas, se eu não me engano. Cada planeta com as suas características próprias, os seus contextos lá. É um jogo simplesmente, até hoje, por exemplo, 40 anos a gente ainda tá falando dele. E quem tiver curiosidade, tem o Elite Dangerous hoje em dia, que foi transformado em jogo de... Ele teve a 2-bit, né, que é o Final Frontier, antes. Acho que teve, que é chamado de Elite 2, acho que teve um terceiro Elite no meio da história. Teve. Eu tenho o Frontier aqui,
pra PC, se eu não me engano, que eu comprei a caixinha. Eu tenho o Frontier e tenho outro que também começa com F, o nome que eu não vou acertar, gente, de cabeça, vou ser honesto, não vou lembrar. Peço desculpas. E tem aquele filme baseado no jogo, né? O Tropa de Elite. Ai, meu Deus. Pra saber, Juan, se tiver interessante, pra Linux tem o OLite, que é de código aberto, é em 3D, tudo lá, não sei o que. A única coisa chata é quando você bota o Docking Computer, porque o arquivo de configuração do coisa é um XML. Então você pode editar e botar o Docking Computer, foi o que eu fiz. Aí você aciona o Docking Computer, beleza. Aí ele começa a tocar Danube Azul, fazendo todo o movimento da nave para entrar na estação. Aí você tem vontade de pegar e tomar uma água, descer e ir embora, porque leva 3, às vezes 4, 5 minutos para a nave entrar na bendita da estação. Tudo porque o Stanley Kubrick resolveu colocar isso como trilha sonora daquela nave se mexendo lenta na tela no início de 2001. Exatamente. Porque não tem som no espaço, né? Era isso ou deixar eu fazer um filme mudo. Mas Mas a gente falou de um clássico, talvez o primeiro jogo do mundo aberto. Vamos falar do primeiro serviço online, né? Que é o CompuServe. Ela é mais antiga do que eu imaginava. Ela é de setembro de 1979. Eu também não lembrava que era tanto. E teve uma grande participação da Radio Shack dos Terrestre 80, né? Na primeira onda de disseminação dela. Lembra, gente, que o CompuServe na prática foi o primeiro serviço de informação online, o primeiro provedor de serviço de informação online. BBS, em bom português, BBS. Mas ele foi o primeiro que se tornou, que começou a juntar gente de tudo que é lado, começou a fazer um serviço a nível nacional, né? A coisa chegou a tal... Continua. Eu falo o seguinte, é que ele não é bem uma BBS, né? Ele era um serviço online. Ele tinha serviço mensal, ele não era BBS de censo, por assim dizer. Porque não rodava no PC de ninguém, rodava, na verdade, em mainframes que tinham tempo de processamento ocioso durante a noite. Então, eles eram. Esse foi o uso que deram para as máquinas que estavam largadas lá sem ninguém usar. Fazer alguém usar. Mas ele tinha o que normalmente um BBS tem, né? Tinha armazenamento de arquivos, tinha e-mail entre usuários. Sim, o que depois os BBS foram ter, né? Que acaba sendo meio que o contrário. E era distribuído, né? Ele rodava em mainframe, ele fazia uso das ligações, né, que existiam entre os mainframes de vários lugares do país. Então não era uma coisa assim isolada que nem você se conectar a Mandique e em São Paulo e na Centruim, no Rio de Janeiro. Era bem mais integrado. Com certeza, porque o que você tinha até então era uma coisa, o que veio ter os BBS era uma Fidonet, por exemplo. Havia troca de pacote periódica entre eles, entre os BBS, mas já era tudo integrado, tudo amarrado. É interessante uma coisa. Tanto que ele tinha software próprio, tá? Sim, eu lembro, tinha um software próprio, verdade. Ela era a coisa mais próxima de uma internet para consumo geral que era possível existir em 1979. Sim, porque depois do CompuServe veio surgindo outros. Teve o Delphi, teve o Genie, o American Online e tinha mais um que eu não estou lembrando o nome. Eram 5 que vieram nos Estados Unidos. Prod. O Prod, verdade, o Prod. Eles ficaram, o CompuServe, mas foi o primeiro deles. E é interessante que, assim, como ele durou. Ele foi adquirido pelo American Online em 97, né? Mas é interessante como marco, no local tem uma placa em Ohio, na Arlington Center Road, tem uma placa reconhecendo lá CompuServe World Quarters lá, online pioneiro online. É interessante a placa reconhecendo o impacto histórico do CompuServe. O American Online entrou. O American Online, aliás, existe até hoje. Acredite se quiser, existe até hoje. Tem gente que não usa. Não no modelo usado. Eu acho que a internet de escada ainda nem deve existir mais por lá, né? Ou existe? Acho que nem aqui deve ter. Cara, mas se você... Só de curiosidade, eu joguei AOL.com, achei. A compressão de áudio nas linhas telefônicas meio que inviabiliza. 2 coisas que a gente tem que falar sobre a CompuServe. Ela foi pioneira no jogo online. Jogo de jogo, não esse negócio que tem hoje em dia. Jogar com pessoas junto com os seres humanos e... né, num objetivo comum. E também né? Adventures, não é isso? Como Mega Wars, Island of
Kesmai. E o principal, né? Ela é da onde saiu o GIF. Ah, sim, é verdade. Verdade, acho que o GIF veio dela. Outra coisa que tem, acho que ela foi uma das pioneiras a fornecer e-mail para os seus usuários, né? Os usuários tinham um e-mail. O e-mail era um número, @compulserve.com. Foi uma das primeiras a fornecer e-mail. Sim, eu li a PC Magazine nessa época, assim, início, meio dos anos 80, e os colunistas tinha no final das colunas, né, do John Dvorak, Bill Macron, o pessoal que escrevia lá, na Byte também. Tinha e-mail de CompuServe e era assim mesmo, um número, era @CompuServe, não tinha .com, mas era alguma coisa, alguma coisa, disso eu lembro. Era um número, vírgula, se não me engano, era um número, vírgula, outro número, @CompuServe.com. Era vírgula ponto, eu não lembro exatamente, mas era uma coisa dessas assim, o e-mail. Acho que foi uma das primeiras a fornecer, era um número ponto, outro número, parecia um CEP no Brasil. Um número de 5 algarismos, ponto, outro número de 3 algarismos, @CompuServe.com. Tem uma vaga memória visual disso, acho que era assim mesmo. Mas vamos falar sobre outro número de 5 algarismos? Vamos. Mas também outro que chegou a 45 anos do 68.000. O grande processador da Motorola, que está em mais coisas que a gente é capaz de dizer. Se a gente for dizer todo o equipamento que usou 68.000, a gente vai passar 57 horas falando e só vai ter isso no episódio. Sim, a gente vai ficar falando e não vai acabar. Então, tem também daquelas coisas que são mais antigas do que o pessoal acha, né? Porque o 68.000, coisa moderna e tal, não, 79. Ele é da era disco. Aliás, por falar em era disco, a era disco vai fazer uma outra aparição daqui a pouco. Aguardem. Assim, inclusive ele foi uma das opções que a IBM no projeto PC tinha pro processador da máquina. Com certeza, assim, como ele tinha acabado de sair, a Motorola falou: a gente não garante fazer a fornada na quantidade que vocês precisam, não, tá? Ele ainda estava meio verde, né? Não estava com essa confiabilidade toda. Sim. De repente, se a IBM tivesse demorado mais 6 meses, 1 ano para fazer o PC, talvez eles tivessem decidido pelos 68.000. E aproveito para indicar a série de posts no Retrópolis, na época de retrocomputaria, né? Sobre 68.000, começando com o episódio 25, que foi o dossiê, e aí apareceu o mestre Gessé Assunção. E ele tomou conta de tudo que é sobre 68.000 no nosso blog. Ele simplesmente disse tudo que existe para ser dito, e nós vamos colocar os links para os posts relevantes aí no show notes. O legal é que ele começou a falar sobre a experiência deles com 68.000 numa lista de e-mail que eu mesmo tinha feito. Acho que ela está totalmente morta agora. Ninguém mais usa lista de e-mail atualmente. É uma lista sobre 68.000. Aí eu peguei essas experiências que ele narrou por e-mail e transformei na série de posts 68.001 noites que vocês podem ver aí. E tem história. A gente só pode citar rapidinho, né? Ele foi usado na Polisa, ele foi usado no Macintosh, no Amiga, na TST, só na fala das máquinas dos Estados Unidos. No Japão ele foi usado no 68.000 e também no Mega Drive, né? No mundo, na Europa ele não foi não lembro de... óbvio, o Sinclair QL, só que na versão que tinha barramento de 8-bit, né? Era o 8088 dos 68.000. Ele foi usado em muito lugar, sintetizadores. Palm, né? Os Palm tiveram. Então, uma variação. O Dragon Ball, que rodava nos Palm, eram 68.000 em essência. Mas ele continua sendo fabricado, 68.000? Sim. Eu acho que ele continua sendo fabricado pelo menos para ser usado como chip para falsificação, né? Porque por ele ter 64 pinos e ser do formato com encapsulamento que ele tem um monte de gente que compra na AliExpress o V9958, que é o VDP do MSX2 Plus, achando que é esse, na verdade, é um 68.000 remarcado. Pelo menos para isso ele está servindo. Coitado do 68.000. Que triste destino dele.
Coitado, foi que eu esqueci de falar do Neo Geo também, tá? Como uma console que usou. O Jaguar, mas ele usava o 108.000 como processador auxiliar, na verdade, né? Se o João tivesse aqui, ele estaria puxando a sua orelha que a gente não citou o Mega Drive. Eu falei Mega Drive. Falou Mega Drive? Falou. Ah, então eu tô ficando maluco. Mais do que eu já sou. Isso que dá da aula. Ah, pois é, né? Triste destino nosso. E ainda no mês de setembro de 1979, que foi bastante ativo, pelo que parece, nós temos os 45 anos do Galaxian, Que é o joguinho de nave. Que, assim, eu sempre tive a impressão do Galaxy como o primo pobre do Galaga, né? O primo pobre do Galaga, né? O pai É o antecessor do Galaga. É o pai do Galaga, né? Olha, o Galaxian, pelo menos uma variante bastarda do Galaxian, tem uma história muito estranha nos flippers da Taito, no Brasil, que alguém conseguiu portar o código do Galaxian pro hardware em preto e branco do Space Invaders. Ficou mais lento e era uma máquina chamada Galáctica. Acho que vocês são meio novos para terem visto isso em fliperama. Não, é engraçado. Não deixava eu ir. O Galaxy eu lembro um pouco dele, o Galaga eu vi mais. Mas toda vez que eu olho o logo do Galaxy, eu tenho a sensação de que eu tô vendo uma capa de um disco do Yes. É aquela letra. É exatamente. Se não for, o nome do artista é Roger Dean. Será que foi ele? Cara, é exatamente a mesma fonte e as cores. São cores bem de capa de disco do Yes. Olha, eu vou googlar agora Galaxian Roger Dean. Vai que, né? Vai que, né? Não. Peraí, eu escrevi Roger. Eu tenho. Apesar do Rô falar que não temos idade para lembrar do Galáxia, eu lembro da marca do Galáxia no botequim, do lado de algum. Acho que era uma igreja, onde quando eu era criança, nós fomos num casamento, eu consegui fugir para ficar vendo o jogo lá. Só que não tinha dinheiro para jogar, né? Como toda criança pobre. E ninguém tava jogando, então eu só ficava acompanhando pra ver, pra ver o jogo funcionando e achando legal. Mas era um Galáxia com colorido. Curiosamente. O normal é ele ser colorido. Não, o Galáxia é colorido, não a versão pirata preta e branca. Algumas curiosidades do Galaxy é o seguinte, né? Ele foi um dos primeiros jogos a ter inimigos que se movimentavam em formação, criando um padrão. Foi um dos primeiros jogos, são o primeiro que os inimigos não eram alvos certos, mas eles atacavam. Coisa que a gente ficou celebrizado no Galaga, né? Mas eles faziam um ataque, então saíam de formação e atacavam a sua nave, né? E com a dificuldade de uma forma progressiva e aumentando conforme você ia avançando, ficando com personagens cada vez mais rápidos, mais ágeis, né? E ia tornando o jogo mais difícil. E ele era colorido, né? E nós falamos dele no episódio, no colossal episódio de 4 partes, né? Que começa no 135 e vai para 136. De jogo de navinha. Jogos de navinha verticais, né? Verticais. Isso. Tivemos a participação do nosso amigo e desenvolvedor, que também fez o seu jogo de navinha vertical, do Rafael Lima. Aliás, me permite um parênteses, eu levei o Rafael para dar uma palestra lá na escola sobre desenvolvimento de jogos, contando a história dele, da Banana Byte. Ele citou o MSX, citou o Amiga, tudo. O auditório da escola estava lotado, com alunos sentados no chão e tudo para ver. Se ele não falou mal do MSX, você levou um sósia. Não, ele não falou mal do MSX, nas fotos ele mostrou o MSX. Ele mostrou o MSX. Até briguei com ele, falei assim, o MSX tá aqui. Eu falei, em posição de destaque, olha aqui na foto, tá aqui. Eu falei, em posição de destaque como ele merece. E a palestra dele acabou perto de 4 horas da tarde. Eu sei que 6h30 eu tava saindo da escola, ele ainda tava lá conversando com os alunos do curso de desenvolvimento de jogos. Eu só parei do lado e virei assim, olha só, a escola fecha 10h30, tá? Só pra avisar. Não, eu vou embora antes disso. Não, só tô avisando, vai que, né? Ele tava recrutando os futuros estagiários da Banana Bytes. Não, ele pediu currículo. Ele pediu lá. Não, entre em contato comigo, entra lá no Discord, entra em contato comigo. Não, fala comigo, vou precisar de gente mesmo. Vou precisar de gente aí, fala comigo. A gente vai que rola alguma coisa. Eu falei em tom de piada e era sério. E era sério. Abração pro Rafael. E ele já se ofereceu para dar palestra no ano que vem. Ricardo, ele não fazendo aquelas promessas, tipo era a propaganda na época da Ocean lá na Inglaterra, de que você vai começar a fazer jogos e vai comprar uma Ferrari, tudo bem, tá? Agora vamos passar para essa efeméride um pouquinho mais velha. 50 anos do Cefax. Primeiro teletexto. Alguém me refresca a memória porque eu sou jovem. O que é um teletexto mesmo? É um serviço de notícias que vai para a televisão. Eu não lembrava mesmo, não.
ele usa um dos canais das frequências para mandar literalmente dados que são recebidos por TVs que suportam o protocolo do teletexto e exibir coisas na tela. Inclusive, se não estou enganado, ele é bidirecional, eu posso mandar coisas de volta. Em algum momento, acho que no Repórter Retro, algum louco portou apertou o Doom para rodar em teletexto. Meu Deus. Nesse teletexto ou em algum outro? Não, no protocolo. Ah, ele tá. não conseguia jogar na televisão com o controle remoto. O interessante é que a motivação não foi mandar notícias pro pessoal, mas sim mandar legendas dos programas para pessoas surdas, né? Só para saber o seguinte, eu não sei se é no Repórter Retro, mas eu achei a notícia no outro site, no Sempre Update. Cara, mandando, usuário renderiza Doom em teletexto. Foi ano passado, de junho do ano passado. Eu tenho memória disso, só não sei lhe dizer se a gente cobriu ou não. Eu acho que nós citamos aqui. Muito provavelmente. Até porque é coisa do Hackaday. Era bonitinha essa telinha do Cefax. As letras parecem coisa de Apple II, vagamente. É interessante, vamos mandar notícia. É claro, a BBC tinha faixa liberada para poder fazer essa experiência na Inglaterra, porque afinal de contas a BBC praticamente só tem BBC. Na Inglaterra só tem basicamente 2 canais, BBC e Channel 4, ponto, acabou. No BBC eu tenho, sei lá, 200 canais de TV aberta. E BBC significava na época, né, Batch Broadcast Company. Batch Broadcast Company, tá bom. Cara, já atingiram 22 milhões de pessoas. Nossa, muita gente. E eles estão fazendo um evento no Center for Computing History em Cambridge para comemorar um evento de 2 dias para celebrar os 50 anos do teletexto esse mês. Tinha bingo no teletexto? Não, isso é a pessoa nos tempos atuais que está hackeando os equipamentos. Ah, tá. É interessante. Cara, é quase essa forma de desenho dele, é quase um ASIART, né? Sim, ele é muito próximo do videotexto, por assim dizer. O recurso, né, que ele pede. A diferença é que ele faz overlay, que ele tá na televisão. Inclusive, se eu não estou enganado, um dos requisitos do BBC Micro era suportar esse cara aí. O MSX não tinha que suportar o sistema o Captain. Um punk não comentou com a gente sobre isso. Tá aí, muito legal. E agora nós vamos dar um pulo de 20 anos para o passado, para a origem de algo que na época da origem não tinha nada a ver com computação, mas passou a ser fundamental para a computação, que é o CERN, que é o Laboratório de Pesquisas Nucleares lá na Suíça, que é onde se inventou a web. Sim. Não foi o Al Gore? Não, o Al Gore inventou a internet. A web foi o Bill Gates. A web, na verdade, foi o Bill Gates. O CERN é o Laboratório Europeu de Pesquisa em Física de Partículas, né, que tem que agora ficou muito falado quando começaram a fazer a construção e a operação do LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Foi lá que foi descoberto o bóson de Higgs ou não? Eu não sei, pergunta pro Higgs. Não, foi lá que comprovaram a teoria, porque precisavam do acelerador de partícula tamanho gigante, algo parecido. Então, assim, ele foi agora, foi comemoração, agora no início foi em 1º de outubro que aconteceu, então a gente está quebrando uma regra nossa, mas as regras existem para serem quebradas, né? Então, em particular, no nosso caso, em particular, a gente tem a mencionar porque é onde começou a web, trabalho do Tim Berners-Lee, do Robert Calhau, lá no trabalho deles como pesquisadores como o pessoal do suporte do CERN, né? Aliás, mencionando mais uma palestra, o Marcelo Sávio gravou com a gente sobre IBM, deu uma palestra lá na escola e ele falou algumas coisas sobre criatividade, pediu uma palestra sobre criatividade e tudo, e ele falou a história, a origem da questão do CERN, da web. Né? E os alunos ficaram impressionados, falaram, pô, mas eles fizeram com isso? Foi esse o objetivo, fizeram com isso e deu no que deu, né? Então, assim, bacana, não é uma tangência com a gente, né? Mas o CERN é uma referência para a criação da web. E de bônus vocês têm uma amostra de que tipo de bobeira eu rio. Porque eu fui pesquisar eu fui procurar matérias sobre o aniversário do CERN, nem foi no Google, foi no DuckDuckGo, e o título da matéria era assim: Blowing Out 70 Candles. CERN celebrates 7 decades of discoveries. Só que o título ficou truncado e ficou CERN celebrates 7 decades of disco.
E uma outra efeméride com 70 anos também é 70 anos do Fórmula Translator. Talvez a primeira linguagem de programação de alto nível. 70 anos do Fortran. Uma linguagem de engenheiros, é uma linguagem de matemáticos e de pesquisadores, linguagem para fazer conta. Fortran, o qual eu tive que estudar para poder escrever a minha tese de mestrado. Tive que aprender Fortran 77. Não, ainda era século XX, estou ficando velho. Ainda era o finalzinho do século XX. O mais curioso é o seguinte, né? O Fortran teve Fortran 1, Fortran 2, Fortran 3, Fortran 4, teve o Wat5, que era a variação da Universidade de Waterloo, aí teve Fortran 70, Fortran 77, Fortran 80, que esse teve porte para CPM e tinha a opção de você rodar em micros com CPM, MSX incluído. Fortran 90, pelo que me falaram, a última versão do Fortran tem até orientação objeto. Eu quero nem saber como é que... Eu tive um semestre de Fortran no IME e a única coisa que eu me lembro de mexer com essa linguagem é que linguagem tosca. Mas era o que tinha para hoje na época, né? Ela era boa em cálculos matemáticos, em cálculos numéricos, mas em termos de estruturação, olha, era pior do que Basic interpretado de micro de 8 bits. Voto com o relator. Ricardo, com o relator. Depois do Fortran 90, o Fortran virou Windows, que virou Fortran 95, Fortran 2003, Fortran 2008. Tem Fortran Vista? Só não tem o Vista, mas tem 2008, 2003 e 95. Cara, o Fortran... A minha tese eu trabalhei em cima de um código feito em Fortran 77 de um professor que fez a tese do doutorado dele. Cara, que código porco. Eu passei 3 meses entendendo o código e reescrevendo aquele código todo dele, trocando tudo para passagem, eu como pascaleiro, então fazendo passagem de parâmetro. Cara, ele botava a variável como comum, então a variável era local, mas ela virava global. Cara, aquilo era um horror. Tosca, era uma linguagem tosca. Sim. Quer dizer, nós no século XXI podemos dizer que ela era tosca, mas comparado com o que havia na era... não tinha nada, né? Não tinha nada, era assembler. Assembler não, era códigos opcodes numéricos. Não, era assembler. Você programar via assembler, programar em Fortran. Assim, essas são as opções. A gente compreende assim com o contexto, mas é o que tinha para hoje, né? Eu tenho aqui na minha mão nesse momento o livro que eu usei nesse semestre que eu tive que programar Fortran no IME, o PACIT, Programação em Métodos Computacionais. Ah, do teste PACIT. Eu tenho um outro livro do PACIT aqui comigo, mas não é esse não. Seria o Fortran Monitor? Não, era um livro de história da computação no Brasil, que eu ganhei uma vez num evento, não tenho ele aqui. Vergonha, tem que parar um dia, pegar aquele livro e ler ele de cabo a rabo. Vamos parar de falar de linguagens mortas e falar de micros mortos, porque ao contrário das linguagens mortas, eles ressuscitam? Vamos lá. Bora! Rise from your grave. Temos uma coisinha bem leve, despretensiosa, que é do estilo da Eleonora Sayaka. Ela revive 4 cartuchos de Nintendinho. Ela reviveu do Batman? Eu não consegui... Ela não mostrou tela do Batman. É um negócio um pouquinho complicado. A pessoa que tentou mexer nesses cartuchos sem sucesso antes de mandar para ela... provavelmente trocou o conteúdo dos cartuchos e botou a placa do Batman dentro da caixinha do Missão Impossível e a placa do Missão Impossível dentro da caixa do Batman. Outra coisa é que o Missão Impossível, que ela pensava que era Batman, estava todo mofado e oxidado, com um parafuso faltando. Ela usou uma caneta de fibra de vidro. Aliás, gostei desse instrumento aí que ela usou. Acho que eu vou procurar um para mim. Parece bom para limpar contato de placa. Teve que passou limpar contato, álcool isopropílico, muitos esfrega, e naturalmente algumas trilhas estavam interrompidas, inclusive algumas que não pareciam estar interrompidas. Ela fez aquela clássica gambiarra de você botar um fiozinho de cobre soldado para substituir a trilha, limpa daqui, limpa dali. Pá, funcionou. E foi nessa que ele descobriu que o Batman não era Batman. E o Missão Impossível também não era Missão Impossível, só que ele estava num estado um pouquinho melhor, e a limpada e reforçar um pouco as soldas das ilhas botou ele para funcionar. O terceiro cartucho estava com uma coisa um pouquinho diferente, que eu até diria enganadora,
que eu olhando para aquilo achei que a ROM estava corrompida. Porque entrava o logotipo do jogo, o jogo de tênis, né, pro Nintendo, com alguns gráficos fora de lugar. Ele até começava o jogo, mas dava problemas assim, visuais, mas estava assim, muito próximo de funcionar. Dava a impressão que era ROM, mas não era ROM. Limpeza, fio de cobre numa trilha e os artefatos desapareceram. Foi que deu pra ver, né, que dá pra ver que era algo do tipo, né? Algum pino, que era algum bit da VROM, eu não entendi, devia estar sempre ligado ou sempre desligado ou com um mau contato bem maluco. Tem uma oscilação, né? Ruído. É porque essa oxidação, o óxido de metal não é um isolante perfeito, ele é um condutor fraco, né? Então ele pode gerar esse tipo de artefato. E o último cartucho, por algum motivo, não tinha problema, e ela teorizou que provavelmente o Nintendinho do dono dos cartuchos que deve não estar muito bem de saúde. Funcionou de primeiro, o cartucho tava até bonitinho, né? É um Zelda original com aquela caixa pintada de dourado. Ela é pintada ou é aquele plástico de dourado falso que é no material do plástico? Não, eu acho que aquele é pintado, porque não dá pra fazer aquele tipo de plástico, não tem plástico dourado, né? Não tem como ter prateado. Você pode misturar o material, né? Mas ele vai ficar tipo aquele aspecto de meio brilhoso, mas não totalmente brilhoso. Ele fica mais fosco, né? Achei tua canetinha de fibra óptica aí. Fibra óptica não, fibra de vidro. Não é mesmo. Tecnicamente a fibra óptica é uma fibra de vidro, mas eu acho que ela não serve para você limpar contatos de placa de circuito impresso. Não, essa aí é pra isso, tá na descrição do item. Pô, manda o link, eu quero comprar, eu quero uma pra mim. Eu gostei muito dessa ferramenta, eu vou querer pra mim. Aí no nosso chat, do lado do... Opa, estou pegando. Valeu. Agora nós temos o prosseguimento de uma história muito suja, iniciada no Repórter Retro passado. Sabe aqueles 4 Apple IIc do celeiro que o Adrian Black reviveu? Pois bem, um dos drives realmente estava se recusando a funcionar, pois ele meteu na cabeça que ia tentar fazer ele voltar a funcionar. E o drive meteu na cabeça que ele não ia voltar a funcionar. Não, ele fez pior. Ele, aos poucos, começou a voltar a funcionar sozinho. Ele começou a fazer testes de gravação e leitura da mídia com o Locksmith, né? Que é aquele software de fazer cópias de segurança dos seus softwares. Mas ele é uma ótima ferramenta de diagnóstico tanto de disquetes quanto de drives para Apple. Mas assim, hein, Juan, um vídeo de 1 hora literalmente do Adrian Black perdendo de 7-1 pro drive. Perdendo de 7-1 pro drive. E depois, só para tripudiar, ele passou a funcionar bem, mas sem antropomorfizar objetos inanimados, realisticamente, provavelmente é um problema de lubrificação. E para ajudá-lo a deixar ficar ele mais nervoso, mais ansioso ainda, o teclado começou a dar problema, ele começou a trocar os contatos da... Não, e tem mais. O drive que ele estava achando que era 100% bom, tirado de um Apple IIe para usar como baseline, né, para os testes, ele estava desalinhado. Ai, meu Deus. Tá azarado, hein? Te contar, hein? Ele pagou os pecados com esse drive. Acho que já não estava sabendo o que fazer. Eu vou rodar o Dazzle Draw aqui e vou brincar com o mouse. Chegou um ponto que a gente vai fazendo as coisas, um ponto de dizer assim, não, chega, eu vou fazer qualquer outra coisa que eu não aguento mais. Arrego, porque eu quero fazer outra coisa, minha cabeça não tá de saco cheio. Eu só sei o seguinte, depois de 1 hora de vídeo, considerando que o vídeo que ele publicou, né, tem a parte que ele arrancou da edição, ele ainda fala, vou deixar esse drive quietinho aqui, daqui a 6 meses eu vejo se ele ainda tá funcionando. Gente, o Adrian Black é o novo Jambeta, cara. O vídeo dele é tudo 1 hora. Tá tudo assim agora. É o novo Jambeta. É verdade, o vídeo curto dele é 50 minutos. Caraca, tá difícil esse jeito. E temos mais um estreante, outro canal estreante, o Retro is the New Black, do camarada chamado Wolfgang Kierdorf. Saúde. Resolveu ressuscitar um Mac 2CX. E o que é o rolo desse Mac 2CX? Basicamente fonte, né? Ele
ele não ficou brigando com o hardware tanto quanto o Adrian Black. Ele adotou meio o princípio de Alexandre o Grande. A fonte estava muito estranha e ele resolveu fazer uma do zero. Eu pensei que ele ia pegar uma fonte, adaptar uma fonte moderna, botar no lugar. Não, vou fazer a minha, com blackjack e prostitutas. Exato, mas ele... eu vi esse vídeo já há bastante tempo, mas eu acho que ele usou uma fonte moderna de 5 volts como parte da fonte. É parte da gambiarra que eu tô querendo fazer pro meu Plus 4. Sim. Você falou na Retro Rio. Estava falando de fazer. E tem mais um micro para o qual eu tenho que fazer isso, que é o MSX, que eu tô com a fonte emprestada, eu preciso fazer a minha. É o mesmo esquema, é uma gambiarra, transformador e mais uma fonte DC, e só que aí tem a questão daquela pinagem. Não, isso é um outro problema que não tem nada a ver com a questão em questão. Aqui ele simplesmente fez a solução simples, porque antes de determinar que a fonte tinha problema, ele tentou fazer um recap e não resultou em nada. Fez o recap e nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. E aí ele comemora o sucesso dele jogando um joguinho de pinball muito maneiro chamado Tristan Pinball, que ele tem um sistema anti-pirataria com perguntas de trivia, né, de conhecimentos gerais, tipo Legend Suit Larry, mesmo esquema. Caraca, que louco. E depois Prince of Persia. Ah, porra, Prince of Persia, por favor, né? Ele tem um visualzinho de... Esse Tristan Pinball eu fui verificar porque ele me foi familiar. Ele também tem para DOS. Eu não conheço. Naquela época áurea dos kits multimídia, início dos anos 90, eu joguei vários jogos de pinball, mas eu acho que com esse nome eu ia me lembrar. Quando eu vi a tela, ela me pareceu familiar, eu fui dar uma procurada. Na verdade, ele nem é do meio da década de 91, é dos primeiros ainda. Os que eu joguei são um pouquinho posteriores a esse. Os gráficos do Prince of Persia para Mac são diferentes. Parece que ele desenhou por cima dos frames rotoscopados e ficou com um aspecto diferente. Ele tem turbante. O personagem com turbante, isso tá na versão do Prince of Persia do Super Nintendo. E a versão que um dia vai sair, espero que vamos ver quem sai primeiro, o Hot Byte ou esse Prince of Persia, do Fábio Ritter. Abraço, Fábio. Ele tá usando gráficos com o Prince of Persia, com o personagem com o Prince com turbante. Eu acho que a do Master System também tem. As versões mais posteriores. Mais da década de 90, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim. Que é as versões mais posteriores. Só botou o personagem que aí botou o shape com um pouco mais de detalhes. Não é simplesmente o sujeito com uma cara de um cidadãozinho ocidental, uma roupinha branca. Já fizeram o cara com. Já que estão falando em termos da árabe, botar ele vestido como se imaginava o árabe no período das 1001 Noites, incluindo o turbante e se bobear o sapatinho com ponta. Ele virou Aladdin. Virou Aladdin, né? E mantendo a tradição de enfurecer o Oriente Médio inteiro com insensibilidade cultural, porque persa e árabe não são a mesma coisa. Nem de perto. Nossa, ou quer ofender um persa, diz que ele é árabe. E vice-versa. Você vai arrumar uma briga feia. Faz isso não. Então não é pior do que chamar chinês de japonês e vice-versa. Aí, meu amigo, você está iniciando a Terceira Guerra Mundial. Você misturar chinês de japonês de coreano e por aí. Isso, verdade. Arrumar briga. Pior do que isso, chama brasileiro de argentino. Opa, Mas então, já que levantamos mortos, vamos agora passar para festejar os que estão vivos? Sim! It's alive! It's alive! It's alive! Temos alguns monstrinhos e nós estamos matando a saudade do Hackaday. Temos duas coisinhas interessantes do Hackaday. Vamos falar primeiro da que é moderadamente interessante e depois da que é muito interessante. A que é moderadamente interessante é que o camarada fez uma plaquinha para você usar naquele computador que é uma versão menos criativa do BAFA, que é o RC 2014. É o Vale do Ricardo, né? O Vale de quem? O que eu fiz? Tanto o Vale Refeição. O RC 2014.
É verdade, é o meu Sodexo, sem ser Sodexo. O camarada fez uma modificação aí na placa de CPU para você poder usar o EZ80 no lugar do Z80. Interessante. É uma pena que para usar o EZ80 nas máquinas clássicas hoje em dia é uma lenha. Né? Porque ele tira de você acesso a certos endereços de memória, a certas portas de I/O, não tem como ficar compatível, esse que é o problema. Pois é, não tem como. Então fica inviável. É inviável usar ele para usar com as máquinas clássicas hoje em dia. Você tem que fazer um emulador de Z80 para Z80 e aí você conseguir trabalhar em paz. Mas no Hackaday nós também temos uma coisa que eu achei surpreendente. Nós temos um BASIC novo para o Commodore 64, quer dizer, uma versão nova de um BASIC antigo. Vision Basic, né? Vision Basic, acaba de surgir a versão 1.1, e ele tem ele é uma coisa interessante. Você consegue com ele desenvolver programas que funcionam em qualquer Commodore 64, mas ele é um ambiente de desenvolvimento que roda no Commodore 64, ou seja, você está desenvolvendo no micro real, e ele precisa de uma expansão de memória, que tanto pode ser aquela GeoRAM ou aquela outra que é bit a bit serializada, que eu esqueci o nome. A CREL. CREL. É o nome, Commodore RAM Expansor Unity, CREL. É réu, cara. O Commodore você botou por tua conta. A referência que passou pela sua cabeça, querido ouvintes, é por conta do Juan, tá? Não temos nada a ver com isso. É um software proprietário, você adquire, mas não é caro. Inclusive tem uma versão que vem com a expansão de memória para você usar, que é essa expansão de memória, no caso, é a NeoRAM, que é uma versão moderna da GeoRAM, que era utilizada no ambiente gráfico GEOS. Então você, de lambuja, ganha a possibilidade de rodar o GEOS no seu Commodore 64. Eu diria que é um bom valor pelo dinheiro. Sim. Tem uma curiosidade que ele, no mínimo, ele pede 256K de RAM para rodar. No Commodore propriamente dito só tem 64, então você precisa de uma REL. Não é CREL, não é REL. É do inferno, ela é Hell. É From Hell, ela é From Hell. Ou então é uma expansão que está sendo acusada de alguma coisa. Ela está sendo acusada de não ser um bank switching de verdade. E essa acusação é verdadeira, ela não é. A GeoRAM é. Só que de páginas bem pequenininhas. É verdade. Pô, interessante isso, hein? Eu me lembrei daquela Turbo Haskell, que é uma tentativa, mas é uma ideia para usar em outras arquiteturas, né? Usar num PC para você desenvolver código para vários micros clássicos, e é um código baseado, é um Pascal na prática. O que eu achei maneiro nessa é que é para você desenvolver como os antigos faziam, desenvolver na própria máquina. Na própria máquina. Isso é interessante. Gravar em fita cassete, né? Né? Tem gosto para tudo, né? Você gera programas para você rodar em disquete, basicamente. Mas eu não sei que outras alternativas ele tem. Eu nunca fui o usuário de 64, a não ser de maneira indireta ao ser usuário de 128. Eu não cheguei a testar nada parecido com isso. Mas vamos pular do mundo Commodore para o mundo Apple mais uma vez. Desta vez o Apple II. E o Adrian Black desta vez não é um vídeo de sofrimento, nem de dor e tristeza e desespero. É um vídeo relaxante no qual ele mostra uma plaquinha de vídeo para você ter saída HDMI no seu Apple II, e ele é baseado num Raspberry Pipico, aquele Raspberry da quinta série que você adora, Ricardo. Ah, com certeza. O Pipico é o que manda. É o canal. Ele faz algumas coisas a mais. Ele cria modos de vídeo com mais cores, né, dentro da tela de texto e da tela gráfica do Apple. Obviamente habilita 80 colunas. Eu não vi esse vídeo todo, só vi partes, mas pelas demonstrações que eu vi dele das telas, ele é um produtinho altamente recomendável. Donos de Apple II, não ser, tá? É Apple que tem slot. E não o GS, é Apple de 8 bits. Isso, Apple de 8 bits. Então, eu achei uma matéria no Apple Fritter falando sobre ele. Parece um circuitinho bem razoavelmente simples.
A2 DVI, o nome do produto. É a Plus A2 DVI. Tô querendo ver se eu encontro aqui o falo em termos de valores. Tem um pico, 4 chips, uma meia dúzia, uns 3 ou 4 capacitores. É um conector razoavelmente simples. São 474 LS. 74 LS? Sim. 474. Não, HC, ele usa HC. Mas tudo bem. Um conector aqui, RGB-C. O grosso quem faz é o Pipico e o firmware dele, né? São 474 LV245. O sinal que sai, na verdade, é DVI. Mas como eles usam a mesma codificação, vai embora. Usa alguns resistores, umas coisas. Tem muita coisa SMD. Eu tô aqui tudo falando, pesquisando, tô tentando descobrir quanto custa um negócio desse. Tô curioso. Se não tem preço, é de graça. Só pedir e eles te mandam. Só que o frete é $500. É um risco que você corre. Tô tentando ver se eu acho aqui o preço, que eu fiquei curioso. Nossa, o cara. É pro teu Apple II rodando a placa de MSX que você eventualmente vai ter? Uhum. Não, na verdade é mera curiosidade mesmo. O filme tá praticamente completo, né? O post que tá aqui achando. Não tem gente falando de vender, mas aqui tem o projeto tá aberto no GitHub, então o usuário. Faz aí. É só soldar. É só soldar. É só soldar, vai lá. Não tô achando muito não, infelizmente não achei preço, fiquei curioso para ver, porque sair em HDMI é uma coisa bem interessante ter para os micros atuais, mas infelizmente não achei preço não. Mas salvei esse vídeo para ver depois, confesso que eu não tinha visto, vou ver depois. O vídeo que você vai querer salvar para ver depois. Isso se você já não tiver visto, porque você ama reportes de VCFs. Nem fala, tô fã. Você viu esse vídeo, não foi? Você viu esse vídeo, não foi? Eu vi eu não vi muitos vídeos da última VCF, não. Vai lembrar da VCF. Aconteceu agora em setembro a VCF Midwest, né? Que foi 7 e 8 de setembro. Ela aconteceu num centro de convenções próximo a Chicago. O interessante da VCF Midwest, que não é organizada pela Vintage Computer Foundation, mas é pelo clube local, mas a VCF autoriza eles a usarem o nome e tá legal, pode usar e tá à vontade. É um evento num formato um pouco diferente, então tipo, a entrada de graça, é bancado pelos patrocinadores, mas olha, é um evento mega, vou te contar. Os caras botaram tudo num salão só. Você olha o salão, é coisa pra caramba. Eu montei uma playlist, fiz uma postagem no Retrópolis, pra quem quiser ver. Os vídeos que eu selecionei, não vi todos os vídeos, mas, como disse bem o Juan, sabe que eu sou fã de VCF, de eventos assim. Adoro ver vídeo desses eventos. O mais divertido que eu gosto de ver, e minha esposa gosta de ver também. A Cláudia às vezes quer ver, fica olhando comigo e diz assim: amor, o que é esse computador aí? Esse é o computador assim assado. Tá. Nossa, mas tem uns computadores aqui diferentes. Ela gosta de ver. Agora que você mencionou Dona Cláudia, esse vídeo da Sayaka que a gente falou agora há pouco, ele é bem concerto tipo ASMR, é do tipo que ela vai gostar de ver. Eu vou botar depois. Dela consertando os cartuchos, recomendo. Vou botar isso pra ela ver também. Agora, nesse vídeo que o cara do 8-Bit Show and Tell mostra 50 coisas diferentes que ele viu na VCF. Tem coisas que ele comprou, tem tecnologias novas, coisas para controladores diferentes de jogo, raridades lacradas, demos, mas a pérola desse vídeo é o Commodore SX64 gigante. Ricardo, você tem que ver isso agora. Vai lá na marcação de tempo, vê isso agora, que eu quero ouvir tua reação agora. Vai, vê. Tô procurando aqui. Deixa eu ir lá na descrição, tá em 4548, clica e vê. Quanto aqui? CBM SX64. Ultimax, isso aí. Eu tirei o som pra não ouvir, pra não atrapalhar nossa gravação. Não precisa de som. Eu vou avançar um pouco. Caraca! Que é isso? Que bestialidade é essa? Meu Deus do céu, o cara tem que levar isso aqui. Ele transporta isso aqui numa carreta, né? O drive de disquete é disco de quê? 4 polegadas? É de 8 polegadas. Não é de 5 polegadas, é de 5 pés. 5 pés. Jesus, cara. Caraca. E é plenamente funcional. Sim. Meu Deus, que coisa louca. É X64 de Itu. De Itu mesmo. Meu Deus do céu. O SX ele é um equipamento em tese portátil, né? Não, esse aí também ele é portátil.
Só que você tem que escolher um caminhão um caminhão grande bastante para transportar. Agora, esse vídeo do Show and Tell, o 8-Bit Show and Tell, caros ouvintes, eu já adicionei na nossa playlist de vídeos que eu fiz da VCF Midwest, que eu fiz a postagem no Retrópolis, indicando para quem quisesse ver. E eu adicionei, esse não estava na playlist, eu tive que adicionar. Gente, tem que ver, vocês têm que ver isso. Mas se vocês estiverem com preguiça de assistir os 52 minutos de vídeo, só vão para a marcação de tempo que está ali, CBMX64 Ultimax. Vocês só precisam ver isso. O vídeo está em 45 minutos e 48 segundos. Vejam só isso, se vocês forem ver só uma coisa desse vídeo, só vejam isso. Cara, as teclas, eu tô vendo as teclas aqui. A tecla são do tamanho de uma almofada. É mesmo. Gente do céu. Aliás, tamanho e consistência, né? Que elas são fofinhas. Né? Dá pra digitar com martelo. Cachorrinho da necessidade total. Gente do céu. Né? E assim, eu falei, vale a pena. Eu vejo vídeo, eu adoro ver os vídeos de VCF, eu adoro ver esse vídeo de evento assim, porque também, de certa forma, eu gosto de dizer que é inspirador para nós, né? Tá fazendo nossos eventos, e a gente vai falar em breve, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre nossos eventos. E por falar em eventos, nós temos um videozinho muito interessante aqui, mais uma vez, do 8-Bit Show and Tell, mostrando a experiência dele em cultivar uma comunidade retro numa cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes. Para esse povo não contente em colecionar computadores, tá colecionando também comunidade, é isso agora? Coleção de comunidade. O nome da cidade é Thunder Bay. Isso é Canadá, não é? Eles estão plantando a comunidade, estão regando, pra ver se cresce. Exato. Cara, eu tava me lembrando nessa eu me lembrei, sabe de quê? Do nosso chapa, do Paulo Garcia, gravou com a gente, participou com a gente na Retro Rio 2020 online. Ele mora numa cidade que é a capital do Canadá, mas não é uma cidade grande, é a cidade de Ottawa, e tem um grupo, e tem uma comunidade grande lá, entusiastas de retrocomputação. Nessa questão de grupo retro em cidade fora de mão, sabe o que mais eu lembrei? Do Los, pessoal de Santa Catarina também. Isso mesmo, o Lois é de Brusque, né? Mora em Brusque. E a Retro SC acontece em Brusque, né? Ela não acontece em Florianópolis. Não, a Retro SC. Não, é aí que tá. A Retro SC acontece em Blumenau, acontece em Florianópolis. A da agora do fim do ano vai acontecer em Florianópolis. Ela vai acontecer agora, inclusive aproveitando o momento que vocês já viram, caros ouvintes. Então, ouvindo isso, a gente já saiu um post divulgando a Retro SC. Eu acho que é 16 de novembro, se eu me lembro bem, vai ser em Florianópolis. Então, o pessoal que estiver aí pelo sul do Brasil, dando uma fugida lá, visite, participe, o evento é bem bacana. E, aliás, 16 de novembro vai ser um dia de confluências astrais, né? Porque vão ter 3 eventos de retrocomputação acontecendo, 2 no Brasil e 1 fora. Ou pelo menos 1 fora. Nesse mesmo dia. 16 de novembro, você disse para a Retro SC? Sim, 16 de novembro, sábado. Quem sabe eu tenho ideia louca de ir. Quem sabe? Vai que é, né? Vai que, né? Fazer algo fora do esquema. Pois é. Algo fora da rotina. Por que não? Eu quero ir a cada evento que acontece, eu quero ir pelo menos um. Eu fiquei chateado que o encontro de Leme acabou antes que eu pudesse ir. Então eu não quero mais fazer isso. Inclusive eu tô querendo ir é por isso que eu tô querendo ir na MSX São Paulo nesse final de ano, em vez da de Jaú, por um único motivo, que eu nunca fui na de São Paulo, eu quero ir pelo menos uma vez. E aí vai ter hiperinflação de encontros no fim do ano, e minha capacidade de viajar não é um pouquinho limitada. Mas talvez eu até estique essa capacidade para ir no de Santana. Não prometo nada, tá? Não prometo nada. Sim. Mas quem sabe, né? Quem sabe, cara, teremos um reporte depois em como foi o evento. Talvez a gente vai fazer o último repórter só falando de evento, né? Não. Pois é, né? Vai que, né? Isso é coisa pra gente discutir aqui no nosso círculo interno. Vocês serão informados nos momentos certos. E o Deadpool e o Wolverine, hein? Cara, falando do GeoWorks, meu Deus, eu nem lembrava que isso existia.
O mais bizarro é que ele, de uma certa maneira, ele ainda existe. Olha, ele mudou de nome, ele mudou de nome com mais frequência do que certos partidos políticos. Então, vamos falar só de nome. GeoWorks nem foi o primeiro nome dele, era Gen, né? Não é isso? Sim, era o Gen. Depois veio GeoWorks, depois New Geo Office, depois Breadbox, depois Breadbox Ensemble, e agora ele é open source e existe, não, acho que é OpenGen o nome dele, não, mas... FreeGen. FreeGen, isso, FreeGen. Não, FreeGels. FreeGen é bala. Gen é outra coisa, Gels. E FreeCell é jogo de paciência. Não, mas esse vídeo é bom que ele conta a história toda dele, desde o início, narra todas as encarnações que ele teve, porque teve empresa falindo, empresa deixando de operar, depois empresa sendo fundada pelos funcionários da recém-falecida empresa para tentar levar o projeto adiante e ir levando, etc. Tem a história de como a Microsoft disse que ou comprava ou esmagava eles. Nossa. Não, sim, explícito, na reunião. Foi o Ballmer que disse isso, se não me falha mal. Caraca. Tá lá. Assiste o vídeo. É um excelente vídeo para você assistir. E eu acho que ele não é exatamente longo. Peraí, deixa eu ver quanto que ele... Comparando qualquer vídeo do Adrian Black, 31 minutos. É uma tossida do Adrian Black. É um episódio de série de comédia. É uma sitcom. É uma sitcom. É meio sitcom e meio sittrag, né? Olha, o negócio tinha até um navegador próprio. Se chamava Skipper. E que depois passou a se chamar Webmagic. Uma engine de renderização totalmente diferente de qualquer outra. De Internet Explorer, aquela do KDE, Chrome, do Firefox, é uma coisa própria. Uma versão dele foi usada em vários Palm Tops também. Não os da Palm propriamente dito, né? Os alternativos. Tem história tem história de como eles tiveram que tirar uma feature interessante dele por questões legais. Nossa, é uma novela, praticamente uma novela a história desse software. É uma novela. Foi instalado no Zoomer e no HP OmniGo e máquina da Casio também. E também foi instalado no Nokia 9000 Communicator. Isso era um celular, era um tablet, era o quê? O que você falou aí? Tá no final do vídeo, inclusive, esse cara. Era um celular, era um tablet e era um pequeno laptop. É um celular gordinho. Eu posso até ter lido sobre ele quando foi a época dele e ele foi embora da minha mente. Nossa, o FreeGen é bem mais antigo do que eu que pensava lá de 99. O Gen ele é da Digital Research. Esse cara aqui, ele é uma frutificação dos gels da Berkeley, que era o sistema operacional de 8-bit, que inclusive é daquela expansão do Commodore 64, da Berkeley Softworks. Depois virou GeoWorks e seguiu com esse desenvolvimento. Aí portaram para DOS e a vida seguiu assim na tragédia que você acabou de narrar. Isso, fizeram uma asneira de portar para a DOS e despertaram a ira da Microsoft. Isso. Mas a verdadeira tragédia não foi a Microsoft, foi que havia um pré-contrato para eles usarem para esse ser um sistema operacional de um mini notebook que iria ser lançado, mas o projeto foi cancelado e aí eles ficaram sem nada. Eles ficaram tipo a Sierra sem um PC Junior e sem aparecer uma Tandy para salvar eles. E mesmo assim o bicho não morreu. O código-fonte foi liberado em 2016 e é o que está no GitHub hoje em dia. Eu falei FreeGen, eu falei OpenGen, mas não foi exatamente um engano, porque também existiu, é uma variante dele. Uma variante monotarefa para DOS. Eu falei sobre um FreeGen quando fiz aquela palestra para Retro Rio de 2020, se não me engano, foi sobre sistemas operacionais. Eu falei dele, mencionei. Não, o Gen, peraí, gente, o Gen, G-E-M, é o do CPM, da Digital Research. Esse aqui é um outro Pokémon. Esse é o Geos, é outra coisa. Isso, o nome dele antigo era Geos, G-E-O-S. E aí virou GeoWorks.
Virou Ensemble. Isso. E outros milhares de nomes. Uhum. Eu lembro desse cara em propaganda como em reportagem, como alternativa alternativas para o Windows e coisas assim. Uhum. No início da vida do Windows, quando ele ainda era só um ambiente gráfico, era razoavelmente viável mesmo. E ele tinha um visual bonitinho. Eu fui assistindo esse vídeo e fui anotando os vários nomes das coisas que ele virou para não esquecer, e acho que eu não consegui anotar tudo. Essa foi boa. Nós temos alguma coisa de Mano Passa para esse mês? Ou Eles andam meio quietinhos. Coisas irão surgir, mas nesse mês eles andaram quietinhos, então vamos comentar os comentários, né? Vamos passar para os comentários. Nós falamos no episódio 156, que falamos sobre os próximos computadores, né? Uhum. Na parte A, nós tivemos comentários. E falamos do CERN. Nós tivemos comentários no YouTube. Tivemos alguns comentários no YouTube, né? Pelo menos 3. Citar primeiro o nosso. Vamos ler meio fora de ordem mesmo, então vai. Mencionar primeiro o nosso secretário de Cultura, Guilherme Mitman. Rapaz, se eu contasse essa de Jesus amar o próximo no seminário, eu era expulso de novo. Aí já fui uma vez. Que o padre da igrejinha de Retrópolis não ouça essa. Precisamos arrumar um padre. Por enquanto não tem, então tá bom. Depois temos o Rodrigo NH, que diz: informação do serviço secreto, o Rambo tem um TK-95, um TK-85. E aí ele botou a evidência, um vídeo, né? E linkou um vídeo. Boa noite, gostaria de receber o Paulo, esse aqui no caso que ele... Esse terceiro comentário é o Paulo, que tinha ganho. A gente fez o sorteio do livro, né? Vocês lembram a história do livro de DOS, de MSX2, do livro do Otacílio, né? Uhum. E a gente fez uma promoção para fazer. Então, o Paulo recebeu, ganhou. Só que ele nunca falou nada. Aí, pouco mais de um mês, ele se manifestou, falou: gente, eu ganhei, eu quero meu livro. Tranquilo, vamos lá. Eu mandei mensagem para ele. Eu falei: cara, vamos acertar isso aí, porque... como diria minha mãe, com todo respeito, né? Eu não gosto de dever nada para ser vergonha nenhum. Então, brincadeira, Paulo, por favor, tá? Mas a gente não quer dever, assim, ele tem o direito ao livro, né? Eu até mandei um e-mail para ele, falei: pô, vamos lá, passa teus contatos pra gente acertar isso aí, que fazer a entrega do livro. Só que o Paulo não mandou ainda. Então, Paulo, se tá ouvindo a gente, por favor, entre em contato, manda aí a mensagem aí, responde o e-mail que eu mandei. Ele vai demorar mais 2 anos para responder, assim como demorou desta vez. Pois é, né? Então a gente, tá querendo poder responder, né? A gente poder pagar nossa promessa. É que ele tá tentando simplificar um pouco as coisas e ele entrou com um processo para mudar o nome dele para Otacílio. Não, ele vai assumir como nome social, Otacílio. Tá. E no episódio, no site, tem um comentário do Danjovic que diz: se tem uma coisa que o Jobs conseguiu com o Next à época, foi estabelecer o patamar de preço das próximas gerações de produtos sob sua direção. De certa forma, né? Mas se bem que o produto da Apple já era caro no tempo da Apple, na primeira passagem do Jobs pela Lab já era caro. Acho que só piorou. O Next exagerou, né? O Next não custava só os olhos da cara, custava o outro também. Custava os olhos da cara e custava logo os 3 olhos. Para não fugir da piadinha cretina ao cubo, mal posso esperar pelo próximo episódio. E gente aqui não tem nem dó nem piedade das piadas, né? A gente massacra elas até... A gente usa e explora elas até onde pode. E na parte B, o Alexandre Lima botou um dos micros mais obscuros que eu sei que existiu, mas que quase ninguém nunca viu um. Parabéns pelo material. Obrigado, Alexandre. Eu realmente nunca vi um em pessoa. Eu só vi um Next quando eu visitei o Museu de Artes e Ofícios de Paris, e tem um Next que o Tim Berners-Lee trabalhou, não deve ter sido o único, no CERN. Ele estava numa vitrine, exposto lá. É um dos que serviu para gerar a web, né? Sim, um deles. Foi aí que eu vi, eu falei: um Next, que legal, um Next Cube, que maneiro. Nunca tinha visto. Foi com o Tim Berners-Lee. Fotografei ele, tudo lá, tirei foto, claro. Não fui perder a oportunidade, mas foi só assim. E tirando isso, como o Giovanni mencionou, o nosso chapa, o Della Velho tinha um, né?
Como é que é a história? Tinha um no Dexter Labs, que era a sala, o quarto de empregado onde ele juntava a quinquilharia dele. Eu não lembro quando a gente foi lá se a máquina estava lá. Se estava, a gente viu, a gente ignorou, porque ele teria comentado alguma coisa. Então vamos passar para nós? Sim, o É Nóis, vocês que estão ouvindo no futuro sabem mais do que a gente sobre como foi a MSX Rio segunda edição de 2024, porque para vocês ela foi no final de semana passado, para nós ela ainda vai acontecer, estamos curiosíssimos para saber como foi / vai ser. Então, assim, então comentem aí e contem pra gente. Esperamos que tenha sido um evento muito bom. Terá sido a 46ª edição da MSX Rio. Quando eu faço a conta, descubro, talvez que eu falo 45, 46, eu falei, gente, a gente é doido mesmo. Aconteceu ali no espaço da nave do engenho, na nave do conhecimento do engenho de dentro. Nós somos o pior tipo de loucos, aqueles que insistem na loucura. Verdade. E não adianta eu fazer campanha para o pessoal fazer inscrição, porque o pessoal já terá ouvido, né? Já terá passado. Mas... Já faz a próxima, poxa, aproveita. A gente está pensando em fazer a próxima já em fevereiro do ano que vem. Fazer em fevereiro de 2025, porque o carnaval é em março, então a gente está pensando em fazer logo em fevereiro de 2025, fazer a primeira MSX Rio. Vamos ver ainda. Pô, dar uma espaçadinha mais esse carnaval em data diferente pode até ajudar a gente no nosso calendário. A gente está pensando nisso, fazer em fevereiro e aí depois fazer a Retro Rio, tentar voltar a fazer a Retro Rio em junho ou julho, e a outra MSX Rio fazer em outubro. Mas é uma coisa um pouco mais espaçada. A gente vai ver, né, com o pessoal da nave. No momento que vocês ouviram isso, a gente não deve ter falado ainda. Mas a nave do conhecimento está sob nova direção, tem uma nova capitã na nave, né? Então vamos conversar com ela para ver a possibilidade de a gente tentar reservar o espaço para fevereiro. Vamos ver como é que vai ser, né? Esperamos que tenha sido um evento muito legal. E eu sei que algumas pessoas já se inscreveram, fizeram essa inscrição, já fizeram já se inscreveram, já ajudaram a gente lá, a questão lá dos estandes, tudo. Inclusive, vocês, por favor, façam a inscrição. Parênteses. Já aconteceu. Tá. Mas sabe o que ainda dá tempo? Tem um dia, o que vai terminar amanhã, é a campanha do livro desse nosso distinto aqui. Eu mesmo. Gente, olha só para dizer para vocês a questão do livro, para quem tiver curiosidade, no momento que estamos gravando, o livro está com 101 apoiadores, ganhei mais um apoiador hoje, e 140%. Batemos a meta, e a meta é dobrar a meta. Então... Olha, só falta 5 para bater o Lewis Hamilton também. Pois é, falta só 5 para bater o Lewis Hamilton. Então, gente, já por ocasião viram 140%, se a gente chegar a 200%, todo mundo que comprou pelo menos um livro físico vai ganhar um brinde extra. A gente vai fazer um brinde extra para poder mandar. Só que por isso a gente tem que dobrar a meta, tá? Por ocasião que vi isso, eu já vou estar começando a arrancar os cabelos para ver como é que eu vou rodar tudo esses livros, fazer tudo lá, acertar tudo para ver, mas eu acredito que dessa vez vai ser mais simples que as outras campanhas, mas é certo que eu vou ter que rodar um bocado de livro, então já vou estar, por essa ocasião que vocês ouvirem isso, eu já vou estar perturbando a gráfica e dizendo, porra, e aí, como é que é, já dá pra rodar? Vamos rodar esses livros aí, vamos ver. Você vai mandar um e-mail com o PDF, já vai ligar logo em seguida, ei, tá pronto? É só imprimir. É quase isso, mas se vocês não tiverem colaborado ainda, a gente pede que no dia 31 de outubro nós estamos encerrando a campanha do livro, tá? A campanha do livro de redes MSX Teoria e Prática, que no momento que a gente está gravando ele está com 262 páginas, pode aumentar até lá. Eu digo pode aumentar porque... Nossa, bateu o Lewis Hamilton de longe. Ele já bateu até o livro de DOS. Eu falo que ele pode aumentar porque hoje eu recebi um e-mail de um amigo de longuíssima data, MSXeiro, que falou comigo, pô, cara, tá fazendo um livro de DOS, você precisa de... Eu tenho uma Bad Cat, que é um cartucho é um cartucho RS-232 com Wi-Fi, que você bota um modem Wi-Fi dentro. Pô, tem uma Bad Cat, você quer emprestada para fazer teste, para botar conteúdo no livro? Eu falei, putz, o cara me fala isso agora. Agora ele me fala isso. Eu tô pra falar, tá bom, Vitor, manda pra mim, por favor, eu te pago o Sedex de volta. Quebra essa pra mim. Né, porque, pra vocês entenderem, queridos ouvintes, o livro tava fechado, revisado, tudo quando começou a campanha. Eu falei, tranquilo. Aí uma pessoa veio e perguntou, você vai ter material sobre a Joynet? Eu lá vou pesquisar sobre a Joanet.
Aí agora um grupo de argentinos, tinha que ser argentino, fizeram um protótipo de um modem Wi-Fi para botar no MSX que você liga na porta paralela. Você não liga na serial. Quase todos os MSX têm uma porta paralela. E o que eles fizeram, liga na paralela. Eles fizeram o software, fizeram o modem, montaram como montar o circuito, gravar o filme, tudo, botaram tudo direitinho. E eles têm inclusive criaram um protocolo para poder conseguir o melhor desempenho, inclusive um software para BBS. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, eu tenho que botar isso no livro, não dá para escapar. Vamos nós. Sento eu, pesquiso, e nisso o livro aumentou. O livro aumentou, tá no momento com 262 páginas. Pode ser que ele fique um pouquinho maior, ainda por conta está entrando no nome. Se você colaborar, seu nome aparecerá nos agradecimentos do livro, tá? Todos aqueles que colaboraram. Em particular, agradeço a todos que colaboraram, mas em particular eu queria agradecer a 3 ex-alunos meus que colaboraram, né? Foram meus alunos, foram em vários eventos nossos, foram em Retro Rio, MSX Rio, tudo. Então um abração pro Eduardo, pro Richard e pra Alessandra, né? Colaboraram com o livro, chegaram lá na campanha do muito obrigado, foram lá, cada um deixou lá um dinheirinho. Professor, abraço, pessoal, ajudar do seu livro. Então eles estão com apoiadores, fico muito feliz disso. Então no momento que eu estou vendo aqui, o livro está com 101 apoiadores. A meta é entregar o livro assim, eu pretendo, a meta é final de fevereiro do ano que vem. Mas eu pretendo mandar pelo menos o livro físico até o fim do ano de 2024. Claro que eu dependo da gráfica, dependo de correios, dependo de um monte de coisa. Mas eu pretendo conseguir enviar pelo menos o livro físico até o final de 2024. Vamos ver se eu consigo. Mas o prazo a princípio é 4 meses. Mas eu pretendo fazer isso em 2. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Mas vou fazer o possível para que sim, porque o pessoal está animado com o livro. Então fiquei muito contente. Eu inclusive coloquei um formulário no Google para o pessoal responder. Então se você comprou o livro e me lembra, eu vou mandar depois, mando o formulário para responder, para você saber, tem gente que está comprando camisa, a gente quer comprar o livro de DOS também, né? O livro de MSX2 eu não botei na campanha, mas quer comprar por fora, coisa assim, eu vou acrescentando. Então eu coloquei um formulário para o pessoal preencher, para eu ter uma noção do que eu tô vendendo, o que o pessoal vai pegar. A gente vai comprando camisa, a gente vai comprar cordão, porque eu também tenho que ver, tenho camisa para todo mundo, a gente tem camisa no grupo MSX Rio para todo mundo, tem livro para todo mundo, tem tudo lá. O livro de rede vai ter, entendeu? Mas tem gente comprando cordão, eu quero o cordão de crachá. Tem cordão de crachá para todo mundo? Então a gente tem que verificar isso. Então, gente, muito obrigado. Nesse momento já passamos de R$9.000, R$9.123,05. Obrigado pela confiança e eu espero que todos que puderem apoiar, espero que vocês depois, quando lerem, gostem do livro e apresentem sugestões, comentários. Espero que seja útil. O divertido de ver na campanha é ver o pessoal que o pessoal comprou, né, dos estados. Vendi livro, tem 34 livros para São Paulo, 22 para o Rio de Janeiro, 7 para o Distrito Federal, 6 para o Ceará, 5 para o Rio Grande do Sul, 5 para Minas, 5 para Santa Catarina, 3 para o Piauí, 1 para Goiás, 2 para Bahia, assim, muito legal, gente. Eu fico muito contente. Não tem para o Acre porque o Acre não existe. Ah, não, essa piada do Acre não existe, é velha. Ai, Jesus. Desculpa, foi mais forte do que eu, desculpem, acrianos, vocês existem, tá? Permito só fazer um acréscimo do É Nóis, uma coisinha que eu queria relatar, é que a MSX-BRL vive. O que aconteceu, que já aconteceu, alguns já sabem, eu só queria contar a historinha em linhas gerais. A lista MSX-BRL, ela existe desde 1995 e ela passou por várias fases até ela estar operando na Amplos, que é um provedor de hospedagem de sites, e ela ficou hospedada na Amplos de 2010 até agora julho de 2024. O que aconteceu? Infelizmente, a pessoa que nos garantiu o espaço, um MSXero, uma pessoa super bacana que a gente conheceu, o Ricardo Vendramini, faleceu em 2023. E a gente não sabia, não acabava não falando muito, tudo lá, alguma coisa, e o Vendramini infelizmente veio a falecer. E o servidor foi tirado do ar, desativado em julho. O que aconteceu? Eu fui pesquisar, fui conversar com o pessoal da Amplos, ficamos sabendo do falecimento do Vendramini, né, motivos de saúde, ele teve um tumor, ele chegou a operar esse tumor, tudo, mas voltou, tudo, e infelizmente o vitimou. E aí eu comecei a falar com a antiga sócia dele, com a Fernanda, tudo, porque eu queria pelo menos pegar de volta, pegar o conteúdo da lista, né? Pegar, porque eu tenho o histórico todo disponível. E agora, em setembro, ela me deu acesso, conseguiu levantar o servidor de novo e eu consegui pegar todo o histórico da lista. Tá tudo numa pasta no Dropbox. A gente vai botar aqui o link no show notes para quem quiser baixar. Tem um zip com tudo, tem 140 e poucos mega, tudo TXT. Tem ali, quase 30 anos de lista.
Tem em todo o conteúdo para quem quiser baixar, tá no Dropbox. Tem a lista de inscritos, eu já estou vendo para reativar a lista em um outro servidor. Já estamos vendo a possibilidade. Então até o fim do ano a gente deve estar colocando essa lista no ar de volta. Eu sei que hoje em dia a lista de e-mail é uma coisa que muita gente não usa, dado que tem Facebook, WhatsApp, Telegram, grupos no Signal e coisa do tipo, mas ainda tem um pessoal que gosta. E é uma questão de tradição. Gente, 29 anos de lista. Então queria dizer apenas contar para vocês essa. Então o histórico está disponível, a lista dos inscritos. A gente pensa em recolocar a lista em funcionamento provavelmente até o fim do ano. Tá? Aí tem que ver servidor, essas coisas todas para colocar lá, a gente vai colocar. O Giovanni lembrou bem no comentário, tá, que ele não está aqui para falar, lembrar que quando a lista completar 35 anos, ou seja, em 2030, ela pode se aposentar. Pode se candidatar a presidente também. Ah, sim. Verdade. Voltou! Verdade. Então é isso, gente. Agradeço desde já quem colaborou com a campanha do livro. A partir de agora de novembro começa a correria para poder rodar as cópias, começar a comprar as coisas para preparar tudo, envelope, etiqueta, começar a correr atrás de ver tudo por questão do envio, separar tudo que o pessoal está pedindo. A gente comprou camisa, a gente comprou cordão, a gente comprou caneta, a gente está comprando outro livro também. A MSX já terá acontecido, esperamos que vocês tenham curtido bastante. E vai ter eventos esse ano, né? Agora, no outro final de semana, no próximo final de semana, dia 2 e 3, tem o Canal 3, em São Paulo. Tem o Encontro de Jaú, que vai estar acontecendo do dia 15 ao dia 17 de novembro, na aprazível e tranquila até demais cidade de Jaú, capital do calçado feminino. Vai ter dia 16 de novembro o encontro de a Retro SC, em Florianópolis. E em dezembro deverá estar acontecendo o MSX SP, em São Paulo, mas a gente não tem a data ainda. E dia 23 de novembro estará acontecendo a Rio Retro Games Contest Edition, que é semelhante a Rio Retro Games, só com um evento um pouco menor, que a gente vai estar lá presente. Nós estaremos lá, eu não vou poder estar, mas estaremos lá presentes a princípio. Vai ser um evento um pouco menor, mas com foco mais em competição, em campeonato de jogos, tudo aí. E como nas palavras do Saulo, do Marcos Felipe, nossos chapas, como eles disseram, a gente não contente de ter um trabalho desgraçado para fazer um evento, a gente vai fazer 2. Aí eu falei, como eu disse para eles, é um caminho sem volta, assim mesmo. A gente faz 3. A gente faz 3, a gente entende bem como é que é isso. A MSXP que ainda não tem a data confirmada, mas eu acredito, eu estou falando de pura especulação, que ela deverá estar acontecendo no dia 7 ou no dia 14 de dezembro. Eu acho mais provável no dia 7 de dezembro, 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo. Nota do editor: a MSX SP está oficialmente confirmada para o dia 7 de dezembro. Eu acho provável. Não sei ainda se realmente será nessa data, mas a gente demanda ainda a confirmação do pessoal da organização. Por organização, entenda o Daniel Ravazzi, que aliás fez aniversário agora esses dias. Agora no final de setembro ele fez aniversário. E é isso, gente. Então, por mim, chegou. Por mim, fechei. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência, pela presença nos eventos passados e futuros, por nos auxiliar nas nossas viagens do tempo. E é isso aí. Fui. Eu não tenho mais nada a dizer não, gente. Já falei um bocado hoje. Então, a gente se vê no próximo episódio. Aliás, o episódio que vocês já estão ouvindo aí da IBM, continua, hein? Novembro ainda tem um bocado pra falar de IBM aí. Então, pessoal, até mais. E agora até mês que vem, né? Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.